Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e é apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Temos também o site www.dojeitodojonas.com.br. Para começar a fazer esse programa, eu quero, antes de mais nada, comentar a respeito da manifestação popular que ocorreu neste país no dia 15 de março, quando pelo menos 1,5 milhão de pessoas foram às ruas de forma ordeira, vestindo verde e amarelo, portando em suas mãos a bandeira do Brasil para dizer: chega, ninguém mais aguenta tanta corrupção. Chega, ninguém aguenta mais pagar a gasolina R$ 3,40, quando essa mesma gasolina é vendida para países vizinhos pela mesma Petrobras por um preço inferior a R$ 1 o litro. Para dizer: chega, não dá mais para nós termos os direitos trabalhistas que custaram sangue, suor e lágrimas para serem conquistados, para ver esses direitos serem cortados ao meio. Não dá mais para nós termos governos tão corruptos em nosso país. Nós precisamos começar a mudar isso. Isto só vai mudar se nós começarmos a nos mobilizar. E quero dizer que, após parabenizar a todos que foram para as ruas, mostrar a sua indignação, mostrar que realmente não está contente com este estado de coisas que estão aí, o governo teve uma atuação pífia ao mandar 2 ministros para tentar responder ao povo aquilo que é muito difícil ser respondido. E ficou muito pior a emenda que o soneto, porque mandaram 2 ministros que não tinham o que dizer, o que é muito pior ainda, que cada um falava uma coisa diferente da outra, mostrando que realmente eles não se entendem entre eles. É chegado o momento de nós começarmos a refletir que tipo de país nós queremos. Nós queremos um país em que o diretor da Petrobras tem 10 bilhões no banco? Este é o país que nós queremos? Quando eles falam o petróleo é nosso, gente, é nosso de todos nós, não é nosso só deles, não. Mas de qualquer forma, é um primeiro passo muito importante. Que venham outras manifestações e que os nossos governantes comecem a entender que não são donos do país, simplesmente dirigem o país. Eles não são, eles estão por um período que termina. E espero que termine de forma calma e pacífica, como calmo e pacífico tem sido o nosso povo. Tenho dito. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, ele que é lá de Vicente de Carvalho e que é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie. Muito obrigado por ter vindo, reverendo Ivan Pereira Guedes, uma honra muito grande te receber aqui. Prazer é meu, Jonas. Sempre poder participar do seu programa e nesse cenário novo tão bonito, né? Gostou? Parabéns, viu? Muito jóia. Estamos evoluindo. Estamos, sempre. Reverendo, eu até gostaria, nesse começo de programa, de falar a respeito de questões gerais que acontecem principalmente em nossa televisão hoje, mas marcou mesmo o lançamento de uma novela. Eu não sei se é novela, se é mas parece que é uma série, aí, uma pequena série, ou mesmo uma pequena novela, chamada Babilônia. A primeira coisa que nós lembramos é lá de Apocalipse 17, né? Que fala da destruição de todo um povo. E cenas libidinosas entre senhoras, logo no início do programa, uma coisa que não é a marca do povo brasileiro, não é a nossa característica, uma falta de respeito muito grande. Não é porque alguém tem uma opção sexual que tem que exercer essa opção sexual na frente das câmeras. Ela pode fazer isso num recinto fechado, sem luzes. Mas, pastor, me ajuda. O que essa Babilônia traz para nós? Há muito tempo que vem sendo introduzido na sociedade estas coisas que você disse que deveria ficar reservado, né? É uma forma que você tem de moldar a sociedade,
de mudar os conceitos. Isso acontece em todas as épocas. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos e no primeiro capítulo ele dá uma radiografia da sociedade dos seus dias. Se você pegar o texto lá e não falar para ninguém que foi escrito lá no primeiro século, você vai pensar que é alguém que escreveu olhando a sociedade brasileira hoje. A gente tem que falar brasileira porque lá fora a gente não tem. O ser humano, quando se afasta de Deus, ele perde qualquer senso moral, né? Ele perde o senso dos valores. Então ele fica à mercê dos seus instintos naturais. E os instintos naturais do ser humano são animalescos. Essa é a verdade, né? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais irracional ele fica, não é? E nessa irracionalidade, o que eu faço? O que eu quero fazer, né? O que eu estou afim de fazer. Doutor, fala. O que me dá satisfação, eu chamei o senhor de doutor, prazer. Mas eu chamei o senhor de doutor, mas é uma questão de costume. Pastor, reverendo Ivan Pereira Guedes, me diga uma coisa. Fala-se muito e falava-se mais ainda em final dos tempos. Hoje, se você falar para alguém, o fim está próximo, é o final dos tempos, você ainda vai ser ridicularizado. Esse final dos tempos poderia ser transformado numa figura de retórica, num final dos tempos de tranquilidade, de paz, e passarmos para um tempo diferente. Mesmo lá em Apocalipse 17, eu tomei o cuidado de tomar aqui, fala que o final dos tempos turbulência, escuridão, prostituição, lascívia. Mas é isso que eu acabei de falar, José. O Apocalipse... Mas eu queria colocar uma retórica aí. Porque entre fim dos tempos de acabar tudo, ou fim dos tempos de vir um período mesmo em que as pessoas serão escravas dos seus costumes. Sim, sim. Quando você vai lendo o Apocalipse, é como se fosse um rocambole, né? Ele vai repetindo as cenas e ampliando, certo? O clímax é a nova terra e o que Deus vai fazer, né? A nova criação. Esse é o clímax do Apocalipse, né? Deus vai reestruturar tudo isso, vai refazer todas essas coisas. Enquanto isso, nesse processo que nós estamos, é um processo autodestrutivo mesmo. Não vai sobrar muita coisa. Não, eu falo assim, é o fim dos tempos. Tá bom, é o fim dos tempos só aqui. Eu estive na Itália 3 meses atrás e na Itália não tem pornografia na televisão. Não tem. Não tem. Lá a mulher não mostra o seio na televisão, nem depois da meia-noite. Porque é proibido. Se mostrar, vai preso, né? Então não é o fim dos tempos do mundo, é do Brasil, então. É por isso que eu falei que a questão moral é nossa, da imoralidade é nossa. Mas o Ney Matogrosso já cantava há muito tempo atrás que abaixo da linha do Equador não há pecado, né? Inteligente, né? Não é? Então... Quer dizer, quando tudo é permitido, nada é pecado? Exatamente. Nós não temos parâmetros, né? Nós somos um país tropical, as pessoas gostam de viver com pouca roupa, né? Então essa sensualidade natural do brasileiro sempre existiu. A questão é que hoje essa sensualidade ela se transbordou, né? E virou realmente um padrão amoral, né? Tudo pode. Então eu posso fazer o que eu quiser. E é arte, né? Isso que é duro, né? É arte. E aí quando nos ofende, somos chamados de conservadores. Sim, somos. Inclusive eu estava escutando um comentário, um cara estava muito preocupado com essa onda de mudanças que a sociedade está querendo e que assumisse o controle as pessoas religiosas. Ele falou mesmo isso. Esses religiosos que vão querer voltar à idade da Idade Média. Idade da Pedra. O cara está com medo, então a religião passa a ser para essas pessoas um inibidor, né? um censor. Mas a religião é isso mesmo. Ela nos dá o senso do que é bom e do que é ruim. Pastor, eu tenho comigo que a religião tem sido um grande freio social. Sempre e que se não fossem as igrejas, este país já teria explodido.
os morros do Rio de Janeiro já não desceram para a cidade para cometer barbáries, porque existem nos morros do Rio de Janeiro muitas mães ajoelhadas orando por seus filhos, para tirá-los do crime, para que Deus proteja, para que Deus guarde. Aí é uma outra questão também que o entrevistado seu anterior, né, Dr. Paulo de la falou, Rosa, esse distanciamento da polícia civil da sociedade, mas a igreja, ela incorre nesse mesmo erro. A igreja se esconde dentro dos seus templos e não permeia a sociedade. Por quê, pastor? Essa é uma questão complexa, Jonas. Essa é uma questão complexa, não é? A própria Igreja Católica hoje está admitindo essa dificuldade, esse distanciamento da igreja. Quando a gente diz igreja, é instituição, né? Da sociedade, da vida das pessoas. Os evangélicos, com aquela ideia de que nós temos que sair do mundo, nós não pertencemos. Não sou desse mundo, né? Exatamente. E nós somos desse mundo. Mas a ideia não é essa. Nós vivemos aqui. Aonde que Jesus viveu cada dia da vida dele aqui? Até o último dia. E ele comia com pecadores. E ele era chamado o quê? De glutão, de bêbado, não é? Me permite aqui, né? De cafetão, porque tinham várias mulheres que tinham uma vida desregrada e depois tiveram as suas vidas transformadas e passaram a segui-lo. Mas para a sociedade elas continuam sendo pecadoras. Maria Madalena até hoje é perseguida, né? Por isso. Então, a ideia... E Jesus não buscou nenhum santo, não. São santos hoje. Na época eles eram Olha pessoas só, com problema. Você tem na Idade Média, aí aparece o Francisco de Assis, né? Isso, que a Francisco igreja, de Assis. que a Igreja Católica chama de santo, mas nós entendemos que era um cara, era um jovem devasso, né? Provavelmente seria um protagonista da novela Babilônia na Rede Globo, né? Rico, mas que não tinha paz, que não tinha sentido para a sua vida, não é? E o que acontece? Ele começa a ler o Evangelho e a vida dele é transformada. E ele fala, eu quero viver esse Evangelho, quero viver assim que Jesus viveu. E os caras chamaram ele de louco. E ele começou sozinho. E aí as pessoas foram atrelando a proposta dele, não é? Fora do mosteiro, que era o lugar santo, que é a igreja hoje, né? Havia toda sorte de miséria, as pessoas passando fome, os caras comiam do que os monges jogavam, né? Criou-se um comércio, porque o mosteiro precisava de coisas e tinha o dinheiro. Os caras não tinham dinheiro, mas tinham as coisas, então, não é? Então o Francisco de Assis, ele vai para onde as pessoas estavam. O Evangelho não é uma instituição, o Evangelho é um estilo de vida, é uma forma de se viver. Mas para você viver o Evangelho, você tem que estar onde? No meio do povo. Vocês são luz do mundo e sal da terra. Agora, nós ficamos dentro da nossa instituição com medo, não é? Acho que vai dar um intervalo, mas depois... Não, antes do intervalo eu vou deixar uma pergunta aqui, depois do intervalo o senhor me responde. O erro está em que Jesus queria que fôssemos discípulos e no final nós acabamos sendo apenas membros. Do jeito do Jonas, volta já. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, batendo um papo gostoso aqui com o mestre em Ciências da Religião, reverendo Ivan Pereira Guedes, que muito nos orgulha e muito nos honra aqui com a sua presença. Pastor Ivan, a pergunta é a seguinte: nós recebemos de Cristo a missão para sermos discípulos.
e viramos apenas membros? Sim, com certeza. Não é? Lá em Antioquia, pela primeira vez, não é? Os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque seguiam alguém chamado Cristo. Isso, mas porque as pessoas viam nelas, nesses cristãos, alguma coisa diferente. O ensino de Cristo. Alguma coisa diferente. É? Esses caras são o que eles falam. Porque você segue quem você acha que é diferente, que tem alguma coisa a te acrescentar. Pulamos os séculos. Aí hoje nós somos evangélicos. Tá. Que é um guarda-chuva imenso e que cabe qualquer pessoa que se diz evangélico. Ou qualquer um que siga ou que leia o evangelho. Ou que diz que lê. Estou dentro. E diz que segue. Estou dentro. Não é? É. Então, o evangélico não necessariamente é o cristão. Porque ele não tem o compromisso. O senhor distingue o cristão? Sim. Porque o cristão tem que ser semelhante a Cristo. O evangélico... Aquilo que segue aquilo que Cristo determinou, que Cristo ensinou. O movimento evangélico ele acontece no século XVIII como resposta ao racionalismo. Não dá tempo da gente abordar isso. Mas de lá para cá, o termo evangélico ele foi totalmente descaracterizado. Não é? Nós não podemos dizer que vivemos o evangelho hoje. Quando eu era criança, pastor, a mãe falava assim, olha, se alguém perguntar lá na escola, você fala que você é crente. Isso, né? Depois foi passando o tempo e nós viramos evangélico. Agora pergunta, o que você é? Fala assim, eu sou gospel. Isso, exatamente. Exatamente. Mas catastrófico. Não foi melhorando, foi piorando. Porque quando você era crente, você era caracterizado por um estilo de vida que confrontava o estilo de vida que a sociedade estava propondo. E hoje você fez toda uma miscelânea, onde você junta todo mundo... Voltando à sua questão original, quem assiste a novela Babilônia? Não faço a menor ideia, mas as donas de casa? As pessoas de uma forma geral, mas inclusive os evangélicos. Os evangélicos assistem. Quem assiste carnaval? Certo? Carnaval então, é uma festa religiosa. É. Está no calendário cristão, da igreja. Ou estou enganado? Está no calendário cristão da igreja, é o carnaval. Você tira a Páscoa através do carnaval. É uma sequência de 40 dias, etc. É lógico que a caracterização do carnaval hoje tem nada a ver com isso. Sim, né? Sim. Mas eu estou falando, os evangélicos, eles não têm nenhum compromisso de ser diferente. Eles não estão preocupados em ser semelhantes a Cristo, conforme está nas narrativas evangélicas. Esse é o nosso problema. Não é o nome, mas é a postura nossa. Falta religião, pastor. Por isso que nós temos tantos problemas, principalmente nessa questão de corrupção nesse país. Falta o caráter cristão. Falta vergonha na cara, para ser bem simples. O John Stott, para ser bem retórico. Um pregador, né, um pastor inglês muito perspicaz, ele escreve há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, um livro sobre o Sermão do Monte, cujo título é A Contracultura Cristã. O Sermão do Monte, que é o resumo do ensino do Senhor Jesus, para nós que nos chamamos de evangélicos ou de cristãos, não é? É o que nós deveríamos ser. É o que ele espera de nós como discípulos. Certo? Se eu não consigo vivenciar o Sermão do Monte, eu estou fora da proposta de Jesus. E o Sermão do Monte, ele trabalha com o ser. Hoje nós temos um evangelho do ter. Você tem que ter coisas, ganhar coisas. Deus é o gênio da lâmpada mágica. Você faz uma corrente de oração e Deus tem que pastor, te dar. Eu quero entrar nessa seara. Foi trazido para dentro da igreja essa questão de que você, para ser alguém abençoado, você tem que ter bens. Abençoado é você ter carro novo. A pessoa chega na igreja às vezes com um Chevette 77 e fala, olha aqui a minha bênção. Eu olho e digo, faltou fé. Exatamente. Né? Podia ser pelo menos um Fusca 83 lá do Itamar. Exatamente. Mas a bênção é ter, pastor. Isso é que talvez as pessoas não consigam entender, porque a coisa tem que estar no coração e não no bolso. Quantos templos Jesus construiu? Não me lembro uns... Nunca assentou um tijolo.
né? Jesus se preocupava com pessoas, e principalmente com aqueles que não tinham nada. Quer dizer, a bênção deveria ser a conquista de almas e não a conquista de bens. Não que ele desprezasse, não que Jesus condenasse a riqueza de forma alguma. Ele só falou que a riqueza torna o coração do homem endurecido. Aquele rapaz que se aproxima dele, todo cheio de boa vontade, se afasta triste porque ele era arraigado na sua riqueza. No bem material. Exatamente. Então as pessoas afluem para uma determinada igreja porque ela oferece um leque de coisas materiais que ele vai adquirir. Então, não necessariamente ele vai lá por causa de Jesus. Não, ele vai lá porque ele quer que a sua vida seja transformada. Ele não vai lá porque ele se sente pecador e ele sabe que Jesus morreu por ele. Nós estamos entrando aí muito próximo da Páscoa, né? Sim. E aí, o Evangelho, ele tem que levar a cruz. Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga-me. Quem que é a cruz? Você ouve essas pessoas que estão aí na mídia o tempo todo falando, você ouve alguma coisa sobre cruz? Não. Ouve. Né? Sobre abrir mão das coisas. Quer dizer, vai, vende. Hoje o que tem hoje de prático é a busca da bênção material. Exatamente. A pessoa quer, na melhor das hipóteses, uma cura, mas na grande essência querem um progresso de vida. Conta bem isso aqui, irmã. Eu estava desempregada, arrumei 4 empregos essa semana. Exatamente. Mais ou menos por aí. Né? E não, olha, eu precisava resgatar uma alma e eu estive lá e resgatei. Agora, isso tem volta, pastor? Ninguém fala sobre pecado, ninguém fala sobre inferno. Isso ninguém tem fala volta? sobre juízo. Tem, ué. Nós já tivemos períodos na história. O que é a reforma protestante? É um retorno. Mas hoje com a mídia, com as redes sociais, o senhor acha que ainda existe espaço para que cresça o Evangelho? Para que busque almas e não busque lá um que tem zap, que tem não sei o que mais? Olha, eu tenho que crer que sim. Porque senão eu vou dizer que Deus é incapaz de fazer isso. E Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Então eu não creio nas instituições, seja ela quais forem. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é poderoso para nos capacitar a uma volta, a um viver o Evangelho de uma forma plena. E é isso que a sociedade brasileira precisa. E aí eu volto a pegar a figura do seu entrevistado lá. Né? Quer dizer, as instituições ficaram intramuros, né? Foi essa a expressão que ele usou, né? Muito bacana, inclusive. A igreja, ela virou um mosteiro. E você tem aquela, como que é? A ponte, né? Levadiça? Isso, descia e subia de acordo com a conveniência. E só entra quem? Isso, conveniência. Quem é você? Eu sou fulano e tal. Não. Tal, né? Então nós não estamos mais... Para eles jacaré que estão em volta. Nós não estamos mais indo. Jesus não falou, fiquem. Jesus falou, ide. E aonde? Onde estão as pessoas? Se você me permite, só mais um exemplo. Claro. Jesus começa seu ministério. Sim. Está em Cafarnaum. Faz algumas curas, algumas coisas, e a notícia se espalha pela região toda. E começa a vir gente de tudo que é lugar. No dia seguinte, quando os discípulos acordam, há uma multidão lá fora. E Jesus chega para eles e fala, gente, vamos embora. Não, Senhor, não, vamos ficar aqui, o povo está aqui. O senhor não precisa ir, eles vêm até aqui. Eles vêm. E ele falou, não foi para isso que eu vim. Há muitos outros lugares e muitas outras pessoas que eu preciso alcançar. De quem que ele estava falando? Da mulher samaritana, do Zaqueu, do Bartimeu, de toda essa pessoas turma. Que ele foi buscar. De toda, o próprio Nicodemos. Porque Nicodemos vai ter com Jesus, mas Jesus está próximo dele. Se Jesus tivesse ficado em Cafarnaum... Nicodemos, depois de muito tempo, veio para Vicente Carvalho e virou presbítero. E virou presbítero. Ai, é verdade. É verdade. Não é? Mas se Jesus, por exemplo, o caso típico do Zaqueu. Né? Jesus está passando por Jericó, indo para Jerusalém. Se Jesus tivesse ficado em Cafarnaum, o Zaqueu jamais teria subido naquela árvore. E Jesus jamais teria parado embaixo
e conversado com ele. O que a sociedade brasileira precisa? As novelas babilônicas, elas vão continuar passando. A culpa não é da Globo, não é dos atores que se beijam, não é nada. É porque tem mercado para isso. Exatamente. A culpa é da igreja que não vive o Evangelho. Se a igreja vivesse o Evangelho, não teria mercado para que eles fizessem isso. Como o senhor disse, quem assiste isso é exatamente o povo evangélico. E se você me permite um gancho, com essas manifestações que nós estamos, onde estão os evangélicos, João? Você viu alguma autoridade das igrejas históricas? Nem vou entrar no mérito das outras, mas vamos ficar nas igrejas históricas. A população da igreja, muita gente estava, mas estava de per si. Não estavam representando uma entidade. Que se gabam da sua teologia e da sua ortodoxia. Você viu algum pronunciamento de alguma autoridade? Não. Algum texto saiu na Folha de São Paulo, no Estadão? Não. Mostrando a indignação com essa situação? Você está na mídia, você tem falado. Aonde mais que você tem ouvido essa contestação das coisas que estão acontecendo? São as outras pessoas, é a sociedade, mas a sociedade não tem um modelo, não tem um líder. Isso foi abordado inclusive, né? 1 milhão de pessoas, mas não tinha uma figura proeminente lá que você pudesse falar, poxa, esse cara aqui poderia ser o presidente da República. Depois apareceram vários querendo a fatura. Mas aí é fácil, né? Depois que o balão caiu, todo mundo é o dono. Você vai tirar a Dilma, você vai por quem? A questão nem é essa de tirar a Dilma. Não, mas estou falando. Eu sei, mas a questão é uma questão de comportamento, né? Vai acabar o mandato dela. Você vai ter uma nova eleição. Sim. Hoje, agora, se fosse a eleição hoje, para trocar... Eu acredito até, não tenho nenhum tipo de paixão pelo Aécio Neves, não gosto também da figura que ele representa, do que ele representa também, ele não me representa, mas eu até entendo que Deus, eu vou até botar entre aspas aí, deu a ele um livramento. Porque se ele ganha a eleição com o desastre dos 12 anos passados, hoje ele estaria sendo apedrejado em praça pública. E os outros dizendo, tá vendo? Nós ficamos 12 anos lá e foi tudo maravilhoso. E não foi, né? Exatamente. E não foi. E aí, pastor, entra dentro dessa questão religiosa também, que nós somos uma massa hoje de, sei lá, 30%, 40% dos brasileiros se dizem pelo menos evangélicos e não buscam isso. Porque está atrás do seu próprio interesse. É isso aí. Reverendo Ivan Pereira Guedes, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, muito obrigado por ter estado aqui conosco, uma honra muito grande te receber aqui, e te dou 30 segundos para falar tchau. Tá bom. Queridos, há esperança sim, há esperança, sempre haverá esperança para quem crê em Deus. A esperança não está nas instituições de uma forma, se a instituição pudesse resolver os nossos problemas. Mas Deus pode nos dar condições, pode nos dar força, pode nos dar ânimo para fazermos aquilo que precisa ser feito, da forma como deve ser feito. E se nós fizermos isso, esses milhões de evangélicos fizerem isso, as coisas vão mudar no Brasil, com certeza. Muito bem, uma honra receber aqui uma ilustre personalidade com tanta coisa importante a dizer. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.